te abre um leque muito grande, não é? Pra gente, porque existem especificidades que são da mulher. O nosso cérebro, ele não tem ontem, hoje, amanhã. Para ele, todo dia é rotina. Ele é atemporal. Isso. E isso traz a cura mesmo, né? Que vai se mexer. E nada mais é do que estava na Bíblia. Tá na palavra. Nós falamos, nós temos 4 linhas de tratamento, não é? O psicólogo, o psicanalista, o terapeuta e o psiquiatra. Olá, está começando agora o IBV Reino Cast, aqui da Igreja Batista de Varginha, Igreja Batista Vida. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Não deixamos de comentar que temos aqui os nossos patrocinadores. Nós temos a Y-Cook, que está aqui na nossa caneca, que é do irmão Pablo e da Dominique, que serve lá deliciosos cookies. Não deixe de passar lá, você que está aqui em Varginha. E também a Milena Franco, que é uma loja de semijoias, com semijoias de altíssima qualidade. Não deixe também, inclusive hoje eu estou com alguns acessórios dela. E para reforçar, queremos deixar aqui claro que tudo o que é ofertado, tudo que é investido é para a obra. Não há nenhum ganho pessoal, mas sim tudo para o reino de Deus, para a manutenção, para o investimento em equipamentos, tudo para o próprio projeto, certo? E assim, nós estamos aqui hoje recebendo com muito carinho, com muito amor e com muita honra. Muito obrigada, Renice, por ter aceito o nosso convite. A terapeuta Renice Lamin, ela que é especialista em mulheres e detox emocional. Seja muito bem-vinda, viu? É um prazer tê-la aqui conosco, viu? Eu que agradeço, uma honra para mim, uma honra mesmo estar aqui neste momento podendo conversar um pouquinho sobre este assunto tão pertinente, né? Que nós falamos de emoção e focarmos no emocional da mulher. É verdade. E para começar, se apresente para a gente, para o nosso público. Quem é a Renice? Bom, a Renice tem 56 anos, eu sou casada, sou mãe de 3, tenho um filho na lei, que é o meu genro, tenho um netinho também. Que delícia! Sou aposentada já há 8 anos, né? Trabalhei durante quase 30 anos na Companhia de Energia de Minas Gerais. Olha! E atuo como terapeuta integrativa, especialista no emocional feminino e em detox emocional já há mais de 3 anos. É um bom tempo já, uma longa caminhada aí. Mas então, que coisa boa, e a gente fica muito grato, né, de poder ter hoje tanta informação aqui que a gente vai poder receber, compartilhar, aprendermos contigo, né? E para começar, a gente quer aqui já perguntar. A gente viu no seu Insta, né? Que a gente costuma dar uma olhadinha, participamos de uma live ali, né? Estava ali acompanhando a tua live e vimos lá no seu Insta que você se autodefine como uma mulher improvável, que era ferida e doente. Conte para nós um pouquinho da sua trajetória até se tornar terapeuta. Você já até comentou um pouco aí, não é? Fiquei até curiosa mesmo de saber, eu acho que o pessoal também, até chegar até aqui no dia de hoje. Quando eu me autodefino como uma mulher improvável e ferida, eu enfrentei muitas questões emocionais, muita dor emocional, e uma desconexão mesmo, que gerou toda uma desconexão mesmo da minha identidade e que me adoeceu muito. Isso começou lá na minha infância. Então eu sou a primogênita de 3 filhos, eu tenho 2 irmãs e desde muito nova eu assumi para mim um papel, né, de ser a guardadora das minhas irmãs. E eu tive uma experiência de muita dor emocional quando eu tinha 7 anos de idade. E aquela experiência modelou em mim uma defesa, porque o nosso cérebro ele vai o tempo todo
entrar com esse papel de nos defender. O tempo todo o nosso cérebro tenta nos defender. Sim. E a partir dali, eu entrei como uma defesa para eu me sentir acolhida, para eu me sentir aceita. Amada. Porque a experiência que eu tive na escola foi essa, foi uma experiência de rejeição. Entendi. Da professora e, consequentemente, dos colegas. Então, bullying, uma série de outras coisas. E como eu tinha aquele papel que eu tinha assumido para mim, né, de ser, né, o exemplo para as minhas irmãs, eu me calei. Então, momento algum, eu não falei para minha mãe, nem para meu pai, aquelas situações que eu estava vivenciando, experimentando na escola. Isso, a partir dali, eu trouxe esse padrão comportamental para mim. Uma mudança. Né? Um padrão comportamental que eu buscava agradar as pessoas, porque meu inconsciente pensava, se você for você mesma, você não vai ser aceita. E eu trouxe isso para a vida. Entendi. No meu dia a dia. Como adulta, depois. E a partir dos meus 19 anos, já, né, na empresa, que eu trabalhei 28 anos e meio, eu cheguei a ter crises que hoje eu sei que eram crises de ansiedade. Então, assim, de estar num lugar, uma vez eu estava no ponto do ônibus, e quando eu dei por mim, eu estava deitada no passeio, várias pessoas em cima de mim, porque eu tinha perdido a consciência. E, assim, e aí o que eu fazia? Aconteciam esses casos e eu passava por cima. Eu tocava, eu ia para frente. E sempre internalizando aquilo, né? Sempre deixando aquilo tudo guardado. Isso foram o quê? 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu tive crises de labirintite depois, tive crises de hipoglicemia sérias. Tive, assim, uma crise que a minha pressão arterial caiu muito, muito. Quando eu melhorei, a minha pressão estava em 5/3. Baixíssima. E isso tudo foram, então eu fui ao mesmo tempo trazendo para mim, para o meu corpo, assim, questões como problemas para dormir, problemas de relacionamento. Então eu tenho consciência, né, depois de todo esse tempo, que se eu não tivesse, né, a partir disso eu comecei a me despertar, porque como cristã eu negava tudo isso, mas um outro ponto. Porque eu orava e pensava assim, Senhor, mas como assim, né? Eu te sirvo, eu conheço a Ti como meu Salvador, Senhor, eu tenho experiências lindas com o Senhor. E como que eu tenho todas essas questões dentro de mim? Mais um ponto que me fazia também deixar de lado e fingir que aquilo não estava acontecendo comigo. E por conta de tudo isso, eu comecei a estudar, eu me despertei a estudar, a procurar respostas. Para se entender, não é? Porque eu queria melhorar, eu precisava melhorar. Um autoconhecimento. Né? E a partir disto foi que eu me despertei, comecei a estudar, e aí, por conta da minha dor, do meu adoecimento, né? Então, tinham feridas emocionais que tiveram todo esse tempo, esses anos todos, né? E aí, a partir disso, que eu busquei uma formação como terapeuta integrativa, nessa linha do integrativo, que para mim trouxe muitas respostas, né? Entender e compreender que nós somos 3, corpo, alma e espírito, e que a gente precisa dar atenção e buscar equilíbrio nas nossas 3 partes. É verdade. Né? Então, eu negava o meu emocional, as minhas questões emocionais. E o negar o meu emocional trouxe todo esse peso, esse adoecimento. Então, eu me especializei no feminino, também em detox emocional. É muito lindo quando a gente colocou aqui, nós colocamos sobre o improvável, e eu vi esse testemunho, porque acontece muito, não é isso, de focar em uma das 3 áreas, ou no físico, deixar tudo para ser da carne, né? Ou tudo do espiritual, ou outro só do emocional. E cada um tem um lugarzinho, não é? Então, os 3 têm que caminhar
em conjunto, não é isso? Sim, sim. E é muito bonito que, como a gente sempre vê que das suas dores, você fez com que você fosse em busca de respostas e como atual continua. Às vezes as pessoas hoje falam mais sobre a ansiedade, sobre o bullying, mas veja bem, você é jovem, mas essa questão do bullying, ela já vem, hoje em dia é mais tratada, não é? Mas antes ela era para trazer um encolhimento da pessoa, não é? Sim. E aí foi uma decisão, não é? Decisão. E dessa decisão você se tornou uma terapeuta. E muito bonita a sua história, muito bonita, assim, muito que vale para quem está assistindo aí também. Talvez esteja passando por uma situação que acho que não tem jeito. Há sempre, né, uma forma, sim, né? Sim. Que lindo. E aproveitar, porque foi através da terapia, não é, do autoconhecimento. E tem muita gente que às vezes confunde ou não sabe distinguir o que é ser terapeuta, o que é ser psicanalista, o que é ser psicóloga, né, o psicólogo. Explica pra gente, pro pessoal de casa, essas diferenças, não é? Que cada um deles tem. São 3 formações distintas, né, que atuam, que vão focar no comportamento, na saúde mental e emocional. Sim. Muito bem dito, porque às vezes confunde mesmo, né? O psicólogo ele é uma formação acadêmica, né? Tá. Porque a psicanálise e a terapia não é uma formação acadêmica. Então são 5 anos de estudos, né? E o psicólogo ele tem habilitação para fechar um diagnóstico. Então se a pessoa busca ali, precisa de fechar um diagnóstico, então às vezes é borderline, né? É uma ansiedade, a depressão, é um burnout. Então, o psicólogo TDAH, sim, o psicólogo ele tem a formação e a habilitação para poder fechar o diagnóstico. Sim. Então, essa é uma característica mais assim, que eu acho mais interessante a gente trazer. Mais peculiar mesmo. Mais peculiar. Sim. Existem casos que o ideal é conciliar um acompanhamento com o psicólogo e um acompanhamento com o terapeuta. Né? Mas tem focos, existem linhas que é só o psicólogo que vai trabalhar e vai tratar. Eles têm habilitação para fazer aquilo. Especificamente para poder fechar um diagnóstico, é isso? Sim, para fechar um diagnóstico, Eles têm um conselho, como tem CRM, né? Sim. Eles têm um conselho de psicologia. Então tem toda essa abordagem diferenciada. E terapeuta e o psicanalista, assim, eles já caminham um pouco mais juntos, mas tem diferenças também. A psicanálise, eles concentram no quê? Concentram em compreender a mente inconsciente, a trabalhar com traumas do passado, para entender, né, quais são os reflexos de tudo isso no comportamento que talvez seja disfuncional ou adoecido no presente. Entendi. E o terapeuta, ele busca o bem-estar emocional e mental. Então, realmente tem aí um esclarecimento bem pontuado. Gostaria até de aproveitar aqui, não está dentro do script, e tem um psiquiatra, que às vezes as pessoas também, às vezes coloca ali todo mundo junto, mas também não é. Não é isso? É o psiquiatra. O psiquiatra faz medicina, ele é um médico. Sim. Não é? Então ele vai ter um curso mais longo ainda de estudo, né? Porque é o curso normal da medicina, depois a psiquiatria é uma especialização. Então, o psiquiatra é o profissional que vai poder medicar. Além de fechar um diagnóstico, às vezes o psicólogo pode fechar o diagnóstico e encaminhar para o psiquiatra. Mas não medicar, né? Mas não medicar. Sim. O psiquiatra ele tem habilitação também para medicar, também para fechar o diagnóstico. Entendo. Né? Às vezes pode acontecer da pessoa ter que buscar um psiquiatra, não é? E ele vai ali, né, orientar, ele vai passar a medicação, ele vai acompanhar e vai orientar um acompanhamento com o psicólogo, né? Ou um acompanhamento com o terapeuta ou com o psicanalista. Então, o psiquiatra ele é um médico. Sim. E por falar sobre essas diferenças e que entra tanto da terapeuta, tanto da psicologia, tanto da psicanálise, quanto da psiquiatria,
Digo que sempre teve, né, a busca, mas não sei se com o pós-Covid parece que se acentuou, não é? E em especial que nós estamos falando aqui das mulheres, você é especialista, eu quero aproveitar você falar um pouquinho mais sobre a questão das mulheres em vista do dia a dia de hoje, essa sobrecarga emocional que leva muitas, não só para o terapeuta, para a terapia, tanto para a psicóloga, tanto para a psicanalista, tanto para a psiquiatria, às vezes até conjugado, não é isso que até a gente comentou aqui. Fala pra gente um pouco sobre essa sobrecarga emocional feminina, sobretudo nos dias atuais que nós estamos vivendo, que muitas vezes é taxada como um drama ou uma cena. Sobretudo, como identificar que a mulher está, de fato, sobrecarregada e deve procurar uma ajuda profissional, porque às vezes ela fala, estou muito cansada, não é? Você escuta as mulheres, não é? Como pastora também, não é? Está cansado e tudo, e terapeuta e tudo, mas como realmente, quando realmente há uma identificação de falar assim, não, realmente você precisa de um acompanhamento aí com a nossa terapeuta Renice. Deixa claro pra gente, porque eu vejo que está tendo uma sobrecarga, não é? Emocional. Explica um pouco pra gente, aproveitar esse momento. A sobrecarga emocional feminina, nós precisamos ter, a gente abre um leque muito grande, não é? Pra gente, porque existem especificidades que são da mulher. Certo. Então a gente pode falar assim, a questão hormonal mesmo, quando a gente fala de oscilação hormonal, que é uma realidade feminina, a gente não tem como separar a oscilação emocional. Então a gente tem que trazer colocar tudo isso, tudo né, no bojo dentro, ali, não é? E ter esse olhar, né, esse olhar integrativo, esse olhar, né, como um todo, isso. Sim. E o que pesa mais? O que pesa mais nas mulheres? Alguns pontos interessantes para a gente trazer seria o quê? Primeiro, o mundo corporativo. O corporativo, ele foi desenhado para o linear. Sim. Para o linear. Né? Então, o que se espera é o quê? É um rendimento, é uma coisa linear. Um cumprir o que é pedido e passado. Isso. Sim. Linear. Então, é algo que o masculino tem o linear. A mulher não tem o linear. Então, um ponto para a gente poder olhar que isso pode trazer aí uma sobrecarga, uma exaustão aí. Outra coisa, os diversos papéis que a mulher desempenha. Verdade. Né? Então, quem é casada, tem filhos, então é esposa, é mãe, não é? Empreende, ou é CLT, não é? Às vezes tem que dar atenção ao papai e mamãe, que às vezes são mais idosos. Verdade. Tudo isso junto. As questões hormonais, não é? A pressão, né? A gente fala assim, a rede social hoje em dia é uma beleza, é muito bom, não é? Mas às vezes traz uma pressão. Porque vê ali, né? Alguém, geralmente as pessoas vão postar só o que tá bonito, sim, tá legal, não é? Mas a realidade é que nem sempre vai estar bonito. E é isso. E porque a vida é assim. A vida não é assim. isso? A vida é assim. E a gente buscar o quê? A gente buscar esse equilíbrio. E aí, quando identificar que tudo isso, todos esses papéis, essa diversidade de papel, está nos adoecendo emocionalmente. Então, como que a gente identifica isso? É aquele momento em que... E o que nos leva a tudo isso? Isso. Né? O que nos leva a tudo isso? O que nos leva... Um começo, né? Desculpe. Resumindo, é o quê? É a gente não conseguir movimentar as nossas emoções, nosso fluxo emocional de forma correta, porque a emoção ela é fisiológica. Ela vai surgir. Somos seres emotivos, somos seres emocionais. A mulher mais emotiva, mais emocional que o homem. Sim. Não é um assunto tão amplo, tão lindo que ficar aqui eu achar de tempo, né? A gente e a emoção vai surgir. O que a gente não pode? A gente não pode fazer o que a gente aprendeu a fazer. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Engole, né? Deixa passar. Agora não é a hora. Agora eu não posso estressar. Agora eu não posso chorar. Agora eu não posso ficar nervosa.
Então, isso vai acumulando. Faz sentido pra você? Faz sentido, sim. Porque... E quanto que a gente vai perceber, né, que isso está nos adoecendo? O dar conta de tudo. Mulher dá conta de tudo. E foi passado, né? Tem que dar conta. Foi Tem que passado. dar conta do trabalho, dar conta da casa, dar conta do marido, dar conta, muitas vezes, dos pais, para quem tem. Sim, dar conta, às vezes, até do vizinho. Sim, e essa Não é? informação que fica na nossa mente, né? E fazer com excelência, normalmente, também, Pois não é? Sim, sim. Ainda tem essa questão. A tem gente que ser ainda com coloca um excelência. padrão, né? Aquele padrão alto, né? Isso. E quando a gente identifica que tudo isso está pesando demais e que está nos adoecendo, é quando o sono, aquela noite de sono, estou muito cansada. Então, estou muito cansada, tomo aquele banho bem gostoso, tenho uma ótima noite de sono, levanto no outro dia, às vezes, se for um dia, né, a gente fez muita atividade física, vai ser aquele dia que ainda normal, não é? Com dorzinha muscular, mas normal, né? Então, dormiu, descansou, tô bem. Ok. Né? O físico, ok. Sim. Agora, tomei meu banho, deitei na cama, não consigo pegar no sono fácil, viro para lá e viro para cá, durmo, mas não é um sono de qualidade, acordo no outro dia desanimada, cansada, uma irritabilidade constante, né? E às vezes alguns sinais físicos também, porque somos 3. Isso. Então o cansaço emocional vai trazer algumas questões físicas também, que pode ser dor de cabeça constante, dor de estômago, palpitação, aquele nozinho aqui na garganta. Então alguns sinais, né, físicos também, e algo que é recorrente. Às vezes um choro, né, sem motivo aparente. Então são alguns sinais de alerta, que a gente, uma desconexão com quem a gente, atividades antes prazerosas que deixam de perde o sentido. Sim, não é? Aquela mulher que de repente começa a perder o apetite, ou aquela que de repente começa ao contrário. Sim. Uma compulsão. Então esses são sinais que a gente de alerta para a gente poder perceber, estou adoecendo emocionalmente. E isso traz, assim, são sinais de que buscam um alívio, mas é um alívio momentâneo, não é isso? Sim. E o corpo, pelo que você está falando, o corpo está falando, não é? Ele deixa de processar e começa a manifestar na pele, né? Já vi pessoas que têm marcas de estresse, não é isso? Sim. De assim, onde você bateu, eu não sei. Aí depois assim, não, eu tô nervosa. Algumas até sabem, assim, não, é porque eu tô muito nervosa. Aí o corpo, ele dá esses sinais, é isso? Sim. Para mostrar um alerta. Então quer dizer, pelo que eu tô entendendo aí, o corpo vai te dar um sinal para te falar, olha, você precisa de procurar uma especialista, um especialista, porque tá fora do fluxo. Sim. E agora eu vou te fazer até fugindo um pouquinho, que existe às vezes um preconceito, digamos assim. Não, eu não vou lá não. Não, isso daí eu não sou doida, eu não sou doida. Já chegou isso pra ti? Já. Até que chega um momento, a pessoa fala assim, eu não sou doida não, mas eu vim aqui que eu tô precisando de ajuda. Conta um pouquinho pra gente como lidar com isso também, em função, dentro dessa mesma pergunta, né? Que a pessoa vê que não é um drama, realmente ela precisa de buscar e às vezes precisa de chegar num ponto de extremismo para buscar, é isso? Sim. Se isso procede, procede. Procede muito. Sim, e é um momento da gente poder até orientar. Eu creio que é nesse tempo aqui que a gente está, para que às vezes alguém que está aí nos assistindo que pense assim, olha, eu estou passando por isso, mas nunca me dei conta que pode ser isso. O que eu faço? Como que faz? É isso mesmo? Já aconteceu de eu ser procurada, né, por, às vezes, uma mulher que tenha passado, às vezes, por uma crise de pânico. Olha isso. Então, assim, e aí chega para mim e vai lá e a gente começa, e que negou isso tudo durante muito tempo, e quando chegou, assim, né, aquela coisa assim, eu não sei o que foi que aconteceu. De repente, eu surtei. E aí tem casos que, como eu falei, nós falamos, nós temos 4 linhas de tratamento, não é? O psicólogo, o psicanalista, o terapeuta e o psiquiatra. Então, tem casos
que a pessoa vai precisar de um acompanhamento psiquiátrico. Vai precisar de tomar algo mesmo, não é? E a frase que você falou, a frase que você falou assim, eu não sou louca. A gente ouve isso, né? Sim, ouve. E era assim, é um paradigma que precisa ser quebrado também. Sim, de que aqui, esse dia também é para isso. Sim, porque tem situações que vai precisar entrar com a medicação. E há pessoas que são muito resistentes com isso, não é? Muito, porque a gente fala assim, olha, o remédio não vai me curar, o próprio nome já diz, ele vai remediar. Remediar, não é? Sim. Mas tem casos que nós vamos precisar de um recurso. Eu usei medicação durante muitos anos. Então, você é uma prova viva, não é? Isso até que me despertou também, porque eu usava medicação, depois que eu tinha, né, quase morrido. E quando eu parava, que eu achava que estava tudo bem, passavam uns 5, 6 meses, eu percebi que os sintomas começavam de novo, porque aí eu já fiquei atenta, já percebi os sintomas. Aí eu tomava medicação. Então tem casos que a gente vai precisar, mas o remédio vai remediar. Então a gente vai precisar procurar um psiquiatra para ele passar a medicação, porque a medicação ela vai fazer o quê? Ela vai ajustar quimicamente. Vai dar um equilíbrio quimicamente no organismo. Nosso cérebro, exatamente. Porque o cérebro, ele não entende assim, que hoje você está doente, amanhã não, né? Não vou falar nem doente, hoje você está precisando de um remédio, não é? Sim. E quando que a pessoa também, claro que a pessoa, assim, que existe muito da automedicação, aproveitar esse momento também, que às vezes a pessoa se coloca numa situação de automedicação e busca naquilo um refúgio também, não é? Sim. Como que a pessoa precisa de se separar as coisas, não é? Não, às vezes para não criar essa dependência, que às vezes ela já não está talvez precisando, precisa do especialista, não é? E quando que há essa forma de direção, de falar assim, olha, no caso teria até o psiquiatra, né, que também vai retirar, mas quando chega na terapia lá contigo, fala assim, olha, aparentemente, como que funciona isso para a pessoa? Fala assim, olha, busca lá, porque uma alta, digamos assim, não sei se é esse termo certo, não é? Para a pessoa ter uma alta do que ela estava vivendo, não é? Quando é um processo que a gente vai ter acompanhamento assim, né, um acompanhamento com o psiquiatra também, eu costumo ter contato com o médico. Eu faço contato com o médico faz contato comigo. Então a gente faz um acompanhamento paralelo, né? Tem alguns psiquiatras aqui em Varginha que a gente já conversou, né? Lógico que tem coisas que são específicas de cada área, né? Mas dentro de tudo isso, a gente olhar a modulação da medicação, tudo isso, como que está o processo terapêutico, o andamento, tudo. Na terapia que eu atuo, nós focamos nas causas do adoecimento emocional. Isso é importante falar, não é? Descobrir a verdadeira raiz, não é? Não são só os galhos, se for pensar numa árvore. Da onde surgiu aquilo, onde começou? O que te trouxe até aqui? É isso? Isso. Né? Então, assim, a gente usa o quê? Os sintomas. Eu falei alguma coisa de sintoma, que a ansiedade é um sintoma. Né? A gente fala assim, eu sou ansiosa. Não, você não é, você está. Não é? Né? E às vezes a gente usa essa palavra. Então, assim, a ansiedade é um sintoma. Né? A insônia, a depressão, a irritabilidade, né? São sintomas. A gente tem que usar isso como um fio-guia. A gente usa no método que eu trabalho para a gente descobrir aonde começou. E a gente vai atuar lá na causa. Então, às vezes, pode ser uma ferida emocional. A gente vai cicatrizar aquela ferida emocional. Então, todo aquele comportamento ali, toda aquela emoção que ficou ali parada, negada, a gente vai liberar aquela emoção. E tudo isso, eu falo assim, nossa, Deus é incrível, Ele é maravilhoso. Porque Ele colocou dentro que Deus te nós. direciona, é isso que eu queria... Aí que você entrasse também, como que o Espírito Santo te direciona para cada situação, porque nós somos seres humanos únicos, individuais, não é? Com as nossas impressões digitais que ninguém mais tem. E aí você chega ali e eu imagino como que é esse trabalhar do próprio
do corpo presente, você lá como terapeuta, as emoções que estão ali na paciente ou no paciente, não é? E aí o Espírito Santo aí te direcionando. Fala um pouquinho pra gente disso também, porque isso é maravilhoso, é fantástico, eu creio, né? Porque quando a gente entende que tem todo esse caminho, né, fisiológico, né, o funcionamento do nosso cérebro, de entender como que ele funciona, como que as emoções chegam, como elas são processadas, né, todo o papel de cada hormônio, por que a gente sente o medo, qual a emoção que é ruim, não tem emoção ruim, todas são boas. A gente entender tudo isso é muito lindo, porque a partir desse entendimento, e isso eu trago no processo terapêutico. Mas a mulher sai de lá professora, às vezes, né? Porque a gente trabalha tudo isso. Esse autoconhecimento mesmo, de como também funciona. Porque a emoção mental é uma coisa assim, né? Que, né, a gente não enxerga, não pode ver, não pode tocar. Mas quando a gente entende o processo de tudo isso dentro do nosso organismo e o que Deus trouxe de recurso para a gente dentro de nós, para a gente poder se livrar daquilo, vamos falar assim, para a gente se autocurar. Por isso que eu uso muito a palavra autocura, porque é uma autocura. Né? Eu posso citar a palavra? Claro, lógico, aqui a gente tem liberdade, eu até trouxe aqui, é coisa de Deus, por favor, fica à vontade, ela é a nossa direção para esse podcast aqui. Eu sempre digo que ela tem resposta para tudo. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, né, não tomeis a forma deste mundo. Então, né, hoje em dia o padrão sobrecarregado, o padrão da mulher faz tudo, dá conta de tudo, da mulher forte, da mulher guerreira. Esse não é o padrão que Deus nos deu, né? Não é o nosso lugar, mulheres. Não é o nosso lugar. Na verdade, biblicamente falando. Então começa por aí. A gente entra, é muito difícil a gente não entrar, porque a gente conversou um pouquinho sobre isso. E aí, continuando o versículo, né? Não tomeis a forma deste mundo, não se conformem. Não vos conformeis. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso, é fantástico esse versículo. Fantástico, porque aí traz a resposta. Ele já estava dizendo que o nosso cérebro, nossa mente, nosso cérebro tem a capacidade de se renovar. Sim. E é o que os cientistas hoje chamam de neuroplasticidade cerebral. Então, eu trago para o processo terapêutico muitas técnicas e ferramentas da neurociência. Que está hoje, assim, digamos assim, a palavra que me vem é bombando mesmo, porque está sendo descoberto que o nosso cérebro, ele não tem ontem, hoje, amanhã, para ele, todo dia é um dia, né? Ele é atemporal. Isso. E isso traz a cura mesmo, né? Que vai se mexer, e nada mais é do que estava na Bíblia. Na palavra. Então a gente trazer isso, entender esse funcionamento. Ele tem isso que você falou mesmo, o nosso cérebro não sabe o que é passado, o que é presente, o que é futuro, ele não tem noção de tudo isso. Esse assunto me mexe muito comigo, porque eu gosto muito. Então, é um presente ter você aqui conosco, porque é algo que está sendo descoberto, e isso traz à luz de que nós não somos só o que nós vivemos, nós somos o que nós decidimos também viver, não é? Faz parte da história, todo mundo tem os seus momentos difíceis, eu também já tive momentos de depressão, por coisas que eu vivi lá atrás, e eu achei que não, foi uma tristeza, até que dei conta que não era, e tive que tratar, tive que ir para o consultório, e graças a Deus que eu fui. Não achei que era doida, não. Eu falei assim, eu preciso de ir. Então, se todos nós aceitarmos cuidar, porque a gente não cuida do nosso corpo, vai na musculação, faz corrida. E é necessário. Não é? Cuida do espiritual, nós temos a palavra como nossa via de regra de todo dia da palavra. Por que não cuidar do emocional? Não é? Com certeza. E senão, para deixar chegar lá naquele fiozinho, né? Ai, arrebentou mesmo. O que aconteceu? E foi o que aconteceu com o profeta Elias. Exatamente. Vamos dizer, aquela crise de pânico que ele teve uma crise de pânico. Foi de repente?
Não, ele já estava passando por situações. Situações em que ele se calava, ele não tinha com quem conversar. Não tinha, ficou só ele, né? Os profetas foram mortos. Que a Jezabel mandou matar. Sim, né? e o acúmulo de tudo isso, olha só como que é a palavra que vai mostrando pra gente, o acúmulo. E as respostas estão aqui e a gente ainda nega. É porque acho que talvez, Renice, há uma cobrança, a gente ficou até mais aqui agarradinha numa dessas perguntas, e que é bênção, né? Eu creio que não é à toa, porque é algo que a gente muito que está vivendo hoje em dia, é justamente por causa dessa cobrança, não é? Essa cobrança, quando aconteceu lá na Bíblia também havia uma cobrança sobre ele, e foi absorvendo, foi escalando, e isso acontece com as mulheres hoje também. Não posso falar, eu estou no mercado de trabalho, eu estou competindo, né, com os homens, e nós não somos para competir, nós somos para andar lado a lado, é isso mesmo. E aí, como lidar? Você já falou várias coisas aqui que dá para todo mundo aproveitar. Tem exercícios, por exemplo, a ansiedade. Né? As pessoas às vezes têm ouvido, assim, visto pessoas que dão crise de ansiedade. Você até falou também que você já teve. Sim. O que a pessoa tem que fazer? Porque normalmente é encaminhado para um hospital, tomar um remédio, mas às vezes ainda até que demora, às vezes trava a boca, não é? O que a pessoa, antes de ver que está chegando, o que ela pode fazer? Já ir correndo lá para você? Fala aí. Algo que você falou aí, muito interessante, é que o que acontece? Né? A gente nega tudo isso. E o que é ouro para tudo isso? O nosso autoconhecimento e a gente praticar o acolhimento. Né? A gente se perceber. Então, voltar à essência, que era algo assim, voltar à essência. Fala sobre isso, até esse momento de falar mesmo, ver se tem a ver, que é uma direção técnica, que é voltar à essência. Aí eu já estou entrando até na outra pergunta, aproveitando esse tempo aqui que tem tudo a ver. Então, e como voltar? Porque é o que você falou, nessa correria de vida, é assim mesmo. Né? Acho que foi ontem, anteontem, eu estava achando que já estava chegando no final de semana. Tão rápido que tá. Então, assim, porque sim, as demandas, não é? E às vezes alguém fala assim, mas você também tem a vida corrida? Eu tenho a vida corrida, né? Dos diversos papéis. Então, e como assim? A gente se auto-perceber como se a gente tivesse uma visão antecipada daquilo. Então, uma coisa que eu ensino e que hoje em dia muitos médicos estão trazendo para dentro de consultório, principalmente neurologistas. Assim, existe um doutorado em Harvard agora que trabalha isso, que é a ciência da respiração, breathwork. Que é o exercício. É o exercício, você respirar com consciência, que é um pilar importantíssimo da inteligência emocional que a gente tratou um pouquinho naquela live. Verdade. Foi fantástico. Inclusive eu fiz lá na hora. Que bom. Que é o quê? O que a gente chama de estado de presença. É o quê? Você se perceber aqui, agora, como eu estou. A gente até podia repetir isso aqui, não podia? Podemos. Vamos fazer? Vamos. Porque se a gente perceber, vê se faz sentido para você, Margarete. A gente respira muito fininho, muito pouquinho, muito superficial. Só aqui, só aqui, ó. Se a gente vai olhar para um bebê, né, a gente vê que eles respiram, movimentam o diafragma. Aqui do diafragma. Que é a mesma respiração quando a gente está grávida, que a gente é ensinado a fazer. Faz a respiração da grávida. Sim, E quando a gente respira, movimentando também o diafragma, a gente consegue modular o nosso organismo de uma forma incrível. Existem... A gente até relaxa, né? Relaxa. Dá um relaxamento. Existem técnicas de respiração que, além de conseguir reverter uma crise de ansiedade, ela modula também a nossa pressão arterial. Olha isso. E nós temos um órgãozinho que, perto do externo, uma glândulazinha que chama glândula timo. Ela faz parte do nosso sistema imunológico. Você já ouviu falar dela? Já. Ela faz com que... Vou até contar um testemunho, aproveitar aqui, já que você falou dessa. Eu não conhecia até
numa cidade que eu morei, em Sete Lagoas, uma massoterapeuta, ela apertou essa, eu nem sabia que tinha isso aqui, e quando eu fiz, parecia que a minha respiração, ela parecia que tinha amplificado. Falei assim, o que você fez? É a sua glândula timo. Aí eu achei aquilo revolucionário. Sim. Mas explica, porque foi algo que foi muito pontual na minha vida, né? E a gente consegue fazer. Não tem muito tempo isso, viu? A gente consegue manter a glândula timo ativa com técnicas fáceis, coisas simples em casa. Eu não sabia, já estou aprendendo aqui. Olha só, e ela mede o quê? A nossa alegria. Só olha aí, gente. Que Deus é incrível. Você que está em casa aí, não é só para as mulheres não, viu? Para os homens também, sim, tá? Prestem atenção aí. Quando a gente nasce, ela é bem pequenininha, ela nasce infladinha, como se fosse uma bexiguinha cheia. Ó. Certo. Quando nós estamos tristes e ao longo da nossa vida, ela vai murchando. E quando a gente está triste, ela praticamente fica murcha completamente. Que incrível. E quando a gente... Então, a palavra diz, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Faz muito sentido para mim, tá? Que quando ela fez isso, foi um momento difícil da minha vida. Então, ela é localizada aqui, né? No externo. E a gente consegue o quê? Às vezes, dar pequenas batidinhas. A gente já consegue dar uma ativadinha nela. Ou colocar a mão aqui, né? E pronunciar a vogal A. Com a mão aqui, com a mão aqui assim, tá? Num local em que a gente vai sentir que vai tripidar. Sabe caixa de som quando dá aquela tripitadinha? A gente coloca a mão e vai falar. E dá pra fazer isso aqui? Você que tá em casa aí, vamos fazer junto. Sim, ó. Conseguiu sentir? Incrível! Quando ela dá essa tripidadinha, significa que a gente tá ativando a glândula timo. Olha aí, acabamos de aprender um exercício, viu? Pessoal. Então, são coisas assim que se você percebe, mas vai tudo da autopercepção. A gente começar a fazer esse caminho de volta pra gente se perceber. Porque quando a gente já está na crise, é difícil, tem como. Se aquietar, né? Tem. Eu preciso aquietar. Porque o que acontece? Acontece que o cérebro vai entrar começa a liberar muita adrenalina, muito hormônio do estresse, adrenalina e cortisol, que é uma outra glândulazinha que nós temos no meio do nosso cérebro, que é a amígdala cerebral. Ela é responsável por todo esse processo. Ela fica lá no meio do nosso cérebro, uma glândulazinha mais aqui embaixo, assim, mas lá no meio. E ela é responsável pelo nosso sistema parasimpático, simpático, ela envolve com tudo isso aí. E ela libera adrenalina e cortisol. Então, quando nós estamos num processo, num momento, uma experiência que o nosso cérebro entende que nós estamos correndo perigo, ela ativa. Né? Por isso que às vezes a gente sente aquele frio aqui assim na barriga e sente às vezes que as mãos, os pés ficam mais adormecidos, mais tensos. Por quê? Porque o cérebro entende o quê? Precisa aumentar a circulação de sangue nas extremidades, porque eu preciso correr, eu estou correndo perigo. Entendi. Então, fisiológico funciona assim, tá? E quando ela entra quando a gente está muito ansioso, ela começa a liberar muito, essa liberação, ela entra em loop. E a informação da realidade não chega correta no nosso córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que é consciente. O resto é tudo inconsciente, o resto é tudo sensações. Só sensações. Então, quando a gente entra nisso, chega nesse ponto, é difícil, né, a gente conseguir. Então, o que a gente precisa fazer para não chegar nesse ponto? Porque quem já teve uma crise, a gente chama de medo do medo. Começa a sentir alguns sintomas, já começa a ficar com medo. Eu vou passar mal de novo, vou passar mal de novo. E acaba passando porque até tá falando, né? Exatamente. Aí entra até um pouco a palavra poder nas nossas palavras. E o cérebro vai voltar aí, o quê? Naquela informação, daquela experiência que ele já teve. Tipo guardado, reservado lá. Lembra que ele armazenado, na verdade. Que ele não sabe o que é passado. Olha que incrível. Ele não sabe. Então, para a gente não entrar nisso, a gente faz o quê? Respirar com consciência é uma técnica fabulosa. Aumentar o consumo de água. Hidratar. Por quê? Porque os hormônios do estresse, eles são liberados na urina.
Então eu estou mais estressada, eu estou sentindo que eu estou mais ansiosa. Né? Exatamente. Eu aumento o consumo de água. Que importante. Respiro. Deus é perfeito, né? Deus a água maravilhoso. Ninguém fica sem água. Incrível. Gente. Outra coisa, fazer caminhadas leves. Contemplativas, como diz meu esposo. Se for, melhor ainda. Mas caminhadas de 15 minutos ao ar livre. Se tiver um lugar onde você tem a oportunidade de tirar o seu calçado, pisar na terra, na grama, ou na grama, é incrível. É o que eles chamam para você, como se fosse um fio terra? Aterramento. Um aterramento, isso. Então e o aterramento também é um exercício. É um ansiolítico natural. Olha aí, gente. Tudo isso, todas essas são técnicas e exercícios e que pode ser feito sempre. Não precisa de achar, vou passar mal. Não. Se possível, praticar esses exercícios sempre. Sim, porque a saúde emocional é isso. É a gente ter um equilíbrio, a gente manter um equilíbrio. É igual ler a Bíblia. Sim. A nossa saúde espiritual. Sim. Nós não temos que orar sempre, ler a palavra, praticar o jejum. Sim. A saúde emocional também requer os seus exercícios. Sim. Não é? Assim como o físico, não é? Fazer um exercício físico, seja desde caminhar, uma academia, pilates, a corrida. Sim. Olha que incrível. Nada fica incompleto, né? Nada fica incompleto. Nada. E até aproveitar aqui, a gente até está falando aqui, somando a pergunta anterior, uma forma assim, mais geral e ampla, como lidar com essas frustrações, de acordo com a palavra. A gente já começou a falar, ler, não é? E associar com tudo isso para que todos nós possamos viver de forma mais, como Deus preparou, que Deus preparou, sim. Não é? Como que eu a gente até pode trouxe pensar anotado umas referências, são versículos assim que eu trago também para dentro do consultório. Aproveitar esse momento. Eu trago também para dentro do consultório. Então, o primeiro é ame a si mesmo. A gente foca no ame seu próximo. A gente foca na primeira parte do versículo, né? Ame seu próximo, né? Mas eu até coloquei uma palavra assim que eu uso muito, que eu acho interessante, que é o quê? A métrica do ame o seu próximo é como a ti mesmo. Então, primeiro ponto. Nós mulheres, nós amamos para fora. Ama todo mundo, atende todo mundo e às vezes não se ouve, não se atende. Então, a primeira chave aí, né? Olhar para essa questão. Ame a si mesmo. Né? Doe para si mesmo, se doe. Não é? Porque uma vez uma moça me questionou lá, uma moça cristã, acho que ela mora lá em Belo Horizonte. Ela me questionou um post, ela mandou lá no Facebook. Ela disse, como cristã, amar a si mesmo não é egoísmo? E aí eu trouxe a palavra, mostrei para ela. Ótimo, acho excelente essa explicação aí. Porque egoísmo é uma coisa. Eu creio. Agora, amar a si mesmo, quando nós amamos a nós mesmos, nós estamos honrando o amor dele por nós. Isso. E até com a sabedoria de poder amar o próximo melhor. Eu me emociono. É muito grandioso mesmo. Porque como que eu honro o amor dele por mim, que me amou primeiro, se doou por mim, se eu não me amo? Ele me amou primeiro. Então, isso é muito profundo. Não me faz chorar, não. Eu me emociono. Eu falei que a vantagem de ser terapeuta é que eu posso ter, você pode ter esse acolhimento, essa liberdade, eu posso me emocionar. Eu falei que se eu fosse psicóloga, eles iam me denunciar no primeiro mês do conselho. Não, é porque nós conversamos. O profissional deles. Sim. Aí você tem essa liberdade na terapia. Olha que coisa linda. Eu tenho essa liberdade. Esse chamado aí, você tem essa ampla liberdade para se emocionar. E deve ser muito lindo. Outro versículo, olha. Jesus não prometeu dias sem dores, porque ele mesmo disse, no mundo tereis aflição. Não é? E aí quando a gente vai lá para o livro de Provérbios, ele diz assim, olha, sobre tudo que se deve guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Olha, esse versículo é lindo. Não é lindo? Aí a gente vai lá para Jeremias 29, versículo 11, né? Porque
eu é que sei os planos que tenho para você. Planos de Paz, de te fazer prosperar, não de te causar dano. E esse versículo é o versículo aqui da IBV. É profundo demais. Não é? E aí a gente vai lá para... sempre fala dele. E a gente vai lá para o Evangelho de João, também diz assim, ó, não se perturbe o coração. Crê em Deus. Então a gente vê assim que vai toda uma junção. Vai trazendo todo essa verdade, né? É um acolhimento de Deus que ele deixou esses versículos. E me lembro que dessa época, quando estive nesses momentos, muitas das vezes eu marcava esses versículos e eram os que me faziam levantar da cama. Sim. Eu falava para mim, não, o Senhor é meu refúgio, minha fortaleza. E aí o dia ia. Porque muitas vezes os ataques vêm de manhã, não é? Sim. E graças a Deus passou, foi curado. Mas a palavra, ela é terapêutica também. A palavra é terapêutica. E aí a gente vai lá para Filipenses, no capítulo 4, fala que a paz de Deus que excede todo entendimento habite o vosso coração. E tudo que for puro, tudo que for de boa fama. Eu amo esse versículo. Não é? Aí, nisso pensar, e tá falando o quê? Tá falando da forma como o nosso cérebro funciona. E que hoje a ciência entendeu que é assim. Mas o Senhor já estava aqui, olha. Ai, nosso Deus é não perfeito. Tá falando assim, ó, cuidado com o que você tá pensando, né? Porque 95% das coisas que nós pensamos nunca vão acontecer. Porque o nosso cérebro trabalha. É a preocupação da mente, ocupar a mente com coisas que nem aconteceram, né? O excesso de futuro, né? A ansiedade, não é? E também muito dentro aí do que falou, é aquela questão de que nós podemos controlar os nossos pensamentos. A gente não consigo controlar, consegue. Ele foi dado essa habilidade e para edificar, para encher a nossa mente com o que edifica. Não é? Mas que é justamente Filipenses. É um exercício também, não é? A gente tem que desaprender para reaprender. Olha, isso é fantástico. Porque a gente acostuma a entrar. E quando a gente entra numa pilha do pensamento, ele vai acarretar lá na frente adoecimento. E aí a gente está quase já caminhando para o fim e a gente já falou aqui um pouco de ansiedade, tem que a gente falou antes aqui, há pessoas que abrasileiraram, né, o burnout, o burnout e da depressão, que adoece mentalmente, a gente até comentou aqui. E tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre isso? Como que adoece a mente? Quando... Vou casar as duas perguntas aqui. Quando saber que é um cansaço mental, é espiritual, é emocional, você já comentou também, né? Porque se você descansa, físico, mas se não há um descanso, a gente acabou de comentar. Mas fala um pouquinho pra gente essa questão da diferença, né? Do burnout para depressão e ansiedade. A gente falou até mais de ansiedade aqui, não é? Foi. E um pouco de depressão, mas do burnout a gente não falou assim com tanta profundidade, mas também está tendo muito, não é mesmo? Muito. Eu fui diagnosticada com burnout quando em 2016, vão fazer quase 10 anos, e foi tudo isso, né? É aquela negação, aquela coisa assim de que eu tô cansada, eu tô cansada mesmo, porque eu não posso parar, né? Eu dou conta de tudo, né? Eu sou forte, sou guerreira, né? Eu falo, né? Mostro para as mulheres assim, ó, forte e guerreira é uma reserva, é como se você tivesse uma caderneta de poupança, é uma reserva. Sim. Você dá conta de fazer tudo? Dá conta de fazer tudo? Dá conta de fazer várias coisas? Dá. Sim. Mas é uma reserva. É uma reserva. É de vez em quando. Se você ficar sacando a reserva, vai dar pane. Vai dar pane, né? Não é? Então, é uma reserva. Eu sou forte, a mulher é forte, mas não é para ela ficar usando forte. Porque a força está no homem. Quando a gente vai para a palavra, pode. Não é? Então, assim, a característica mais do masculino é a questão da força do guerreiro, não é? A mulher pode, mas não é um lugar para ela estar. Porque a mulher era para estar num lugar de resiliência, num lugar de empatia, num lugar de sensibilidade, num lugar de sabedoria,
porque na palavra dizendo que a mulher sábia edifica. não é o homem sábio. Então, fica bem claro, né? Sutilezas, não é? Que a gente precisa atentar para isso. E quando a gente vai negando tudo isso, o negar, o passar por cima, o deixa para lá, o engole. É aquilo, né, que falava assim, engole o choro. Não, o choro ele foi feito para ser chorado, não é? E aquilo vai acumulando. Então, o acúmulo de informações e emoções não processadas dentro do nosso cérebro, ao longo da nossa... Aí vai trazer ou uma ansiedade, um burnout, uma depressão, e cada um vai reagir diferente, é isso? E o burnout, ele vai trazer um esgotamento físico, mental e um adoecimento emocional. Então, ele traz junto. Né? O burnout, a gente sofre a ansiedade e a depressão, às vezes, ao mesmo tempo. Então ele é mais complexo, então. Então, assim, né? Lógico que existem níveis, né? Como tem nível de ansiedade, tudo, mas o burnout, ele traz um reflexo bem, assim, um pacote mais, assim, né? E é algo que tem acontecido muito, né? Mas foi muito importante essa conversa de hoje aqui, que foi bem claro, não é? A gente conseguiu aqui, sem ficar pontuando item por item, falar de tudo, né? Tô aqui vendo. Mas, assim, para fechar, fala pra gente o que você gostaria de deixar, né? Não só como terapeuta, mas como os papéis que você desempenha, biblicamente falando também, o viver bem, como nós mulheres podemos viver bem, com todas essas questões, os papéis a serem desempenhados, orientações, às vezes técnicas também. Porque foi tão rica a aula que hoje, para mim, foi uma aula. Que bom, eu fico muito grata, né? Porque falar desse assunto, se deixar que eu falei, a gente vai conversando, né? Sim. Então, uma coisa assim muito importante, que eu acho muito importante, né? Você que está assistindo, né? A gente falou mais sobre mulher, né? Porque a incidência do adoecimento emocional, ela é maior, ela é 2 vezes mais. Isso. A taxa de 2 vezes maior do que nos homens. Talvez seja porque tem essa questão de conciliar o trabalho, a igreja, o lar, famílias, familiares. Tem essa questão da diversidade de demanda. Não que o trabalho, gente, o trabalho do homem, eu falo que assim, você continuar sendo mulher, Deus faz tudo perfeito. Não é? Eu admiro muito, né, os homens, que eles tem um compromisso, né, até biblicamente falando, que ele tem que amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Sim. Olha isso não é fácil, não. Isso não é fácil, porque tem dia, não é? As mulheres têm que respeitar os seus maridos, né, entre outros, mas tem essa parte aí que talvez leve, então a diversidade, questão, a diversidade de papéis, né? A questão que eu falei, a questão hormonal, entender, né, que a mulher cíclica, ela tem 4 semanas distintas. Na palavra mulher de fase, somos mesmo, temos 4 fases, tais como a lua tem 4 fases. Nós temos que entender que nesse movimento das 4 fases, nós vamos ter um movimento hormonal muito intenso. Se nós fizermos exames clínicos, nós vai ver lá que não tem um dia que a mulher não tem uma oscilação hormonal. E a gente fala de hormônio, a gente fala de emoção. Porque os hormônios são combustíveis para as emoções. Então, outra questão, que a gente tem que ter esse olhar específico para a mulher por conta disso. Tudo isso a gente trazer para... Aí vem a questão do autoconhecimento. Então, uma palavrinha-chave, olha, se você, mulher, tem enfrentado, tem percebido, né, que tudo isso está te pesando, tem uma rede de apoio com quem conversar, e lembre-se, você não está sozinha. Não está sozinha. Verdade. Buscar ajuda. Sim, busque ajuda. Não, isso não é fraqueza. Na verdade, isso é ser forte. Isso é muito forte. Ou seja, então, das orientações, buscar ajuda para viver bem diariamente. Os versículos bíblicos foram citados aqui. As técnicas também. Isso sim é ser forte. Não estar sozinha. Sim. É isso. E eu falo assim que passar por um detox emocional anualmente também traz
traz esse recurso. Sim. Porque nós não fomos ensinadas a gerenciar o nosso emocional. Nós falamos aqui, nós somos ensinadas a engolir, a esconder, não é? E quando nós engolimos e escondemos, nós vamos adoecer. Então o que a gente tem que aprender é falar assim, emoção a gente não engole, porque emoção pede um movimento. A palavra já diz, movimento, de dentro para fora, mover. Quando ela pede um movimento e eu calo, eu vou adoecer lá na frente. Interrompe, né? Algo que precisa ser externado. Então a gente precisa aprender a gerenciar, entender tudo isso e ter esse acolhimento, autoacolhimento, né? Autoaceitação, né? Autoconhecimento. Mais ou menos isso. Ah, que coisa linda. Para mim foi muito edificante. Eu creio que para você que está aí nos acompanhando também. E a gente só tem a agradecer, viu? Muito obrigada pela tua presença, por ter separado um tempo para estar aqui conosco. Que Deus continue te abençoando, cuidando, que você continue sendo aí usada pelo Senhor para ser abençoadora de muitas mulheres, muitas vidas. E para você que está em casa, você homem também que nos acompanhou, também serve o exemplo, não é, terapeuta Renê? Procure ajuda sempre que precisar. Sim. Então foi um tempo que passou tão rápido, mas foi tão proveitoso. Nós só temos que agradecer. Obrigada por ter estado aqui conosco. Obrigada. Eu agradeço, viu? Me coloco à disposição, né? Alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ser útil. Eu não vou ter respostas para tudo, porque nós somos um mistério, né? E é muito lindo, mas o que eu puder ser útil, podem contar comigo. Você quer deixar o teu contato, um Instagram, a rede social, quem quiser ir te procurar, fique à vontade para falar. Eu tenho a página no Instagram, Renice Lamin, Saúde Emocional. Lá na minha página tem o meu contato pessoal também, meu WhatsApp. Tá lá, que pode acessar, tá lá na bio. Eu me coloco à disposição mesmo, fundo do meu coração, para acolher, para, né, às vezes trazer uma palestra ou um conhecimento, né, a mais. E é o que a gente falou aqui, né? A minha especialização é em mulheres, mas eu atendo alguns homens, já atendo alguns homens, e que também podem enfrentar questões emocionais. Ninguém está imune, né? E o que né, o ponto-chave, a cerejinha do bolo do isso, é o autoconhecimento. A gente entender tudo isso, né? E trazer isso para o nosso dia a dia. Lindo, né? Muito obrigada mesmo. Obrigada a você que nos acompanhou aqui em casa. Eu quero aproveitar aqui e falar, quem já está nos seguindo aqui viu que eu estou sem a nossa irmã aqui, a minha amiga Ana Elisa, ela não pôde estar aqui hoje. Você faz falta, viu, Ana? E quero agradecer, aproveitar aqui, sabe? Nós temos uma equipe técnica aqui, que é o Tiago, o irmão Tiago, a irmã Malu, Maria Luísa, a Maluzinha. Vocês são muito especiais para nós. E toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. Mas fica aqui o agradecimento a vocês também, que estão aqui nos bastidores conosco, viu? E para você de casa, que você possa ir ter recebido muito, eu creio que sim, e foi maravilhoso ter estado com você aqui também, assim como contigo aqui conosco nesse dia. Muito obrigada, Deus abençoe. Amém. Tchau, pessoal, até uma próxima.